Em nome de Jesus, Pai. Oh, glórias a Ti, Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo, meu Deus. Todas as mais. Usa-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigada. Amém. Amém. Glória a Deus. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E o William Nunes. Nós estamos aqui hoje para mais um e o final, né? E o final, a última peça da armadura de Deus. Glória Efésios, a Deus. capítulo de número 6. Verdade. Que bênção que foi para nós esse estudo de Efésios 6. Foi mesmo. Foi muito bom, né, amor? Muito bom, graças a Deus. Edificante, Glória a Deus. né? Porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente aprende, né? Exatamente. Sempre o Espírito Santo tem algo a revelar, né? Uma novidade, porque a palavra é viva, amém? Glória Então, a Deus. antes da gente começar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui do nosso canal, para quê? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione também todas as notificações lá no sininho e compartilhe Compartilha. o vídeo. Né? A palavra de É. Deus ela deve ser propagada cada Isso. vez mais e mais. Amém? E espero que Amém. abençoe você também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então agora sim, pegue a sua Bíblia, abra ela no livro de Efésios, capítulo 6, e o William vai ler pra gente aqui, né, amor? Exatamente. A segunda parte A segunda parte do versículo de número 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, essa última, né, parte da armadura de Deus, ela é exatamente a palavra de Deus, De Deus. que é a espada do Espírito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A gente entende que a palavra de Deus, ela tem que estar em nós constantemente. A gente tem que estar sempre meditando na Bíblia, a gente tem que estar sempre estudando, adquirindo mais conhecimento aqui da parte do Senhor. Por quê? Porque essa é a nossa arma, né? Tanto que, assim, ela é a única arma de ataque que nós temos, né? Ela é o único instrumento de contra o ataque. inimigo, exatamente. Então, tanto a gente vai se defender com a espada, Como atacar. como atacar. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes a gente não precisa esperar o inimigo se levantar, né? Eu creio até que quando nós vamos para cima do inimigo, mesmo quando tudo tá bem, sabe, parece que tá tudo indo muito bem, você não tá tendo problemas e tal, se levante em oração e já esteja pronto para atacar o inimigo, que está sempre na espreita, né? Por mais que as Exatamente. coisas pareçam estar indo tudo bem, o inimigo ele está sempre ali ao derredor, né? Então você já tem que estar prontos, né, para poder atacar o inimigo, para que ele nem venha a tentar crescer para cima de você, da tua família, né, da sua vida financeira, da sua saúde, do seu relacionamento, amém? Então eu creio que quando a gente já está de antemão preparado, o inimigo ele pensa muito Exatamente. antes, né? E, ó, espada afiada, espada de dois gumes, afiada. Igual a espada do romano. Exatamente. No passado lá, o que o romano fazia antes de ir pra guerra? Ele pegava a espada dele e ia lá no serralheiro lá afiar a espada. Sim. Aí chegava pra guerra, ele já tava com a espada... Tinha que estar com o fio. Com o fio, ó, passou um cabelo, corta. O Exatamente. que acontece? É a única arma de ataque, na realidade, que o apóstolo Paulo nos entrega, né? É a palavra de Deus. Quando a espada tá cega, tá mais ou menos, o soldado ele tá colocando em risco a vida Tá dele. colocando em risco a vida dele. Olha que interessante que você acabou de falar. Agora que... Uma espada cega serve pra quê? Então, é exatamente isso. Vai servir pra quê? Exatamente. Né? Não vai fazer efeito. Então, meus amados, a gente tem que estar sempre com a espada afiada. Você tem Sim. que estar sempre com as escrituras no coração. A palavra de Deus, ela é a única arma que você vai encontrar Paulo dizendo que é de ataque. É.
Porque nós temos que estar com a palavra de Deus dentro de nós. João 14, 21. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Exatamente. Então, se você é cristão e não está pautando sua vida na palavra de Deus, ainda está errado. Precisa pautar a vida na palavra de Deus. E você que você ainda não se converteu ao Cristo de verdade, se converta e paute a sua vida na palavra do Senhor. Exato. E afie essa ferramenta de ataque, essa peça de armadura, né, para que você possa lutar com os mandamentos no coração, com a palavra de Deus dentro de você, como se ela fosse uma espada de 2 gumes afiada. Sim. A espada romana era uma espada forte, uma espada forjada para cortar armaduras. É verdade. E se nós passarmos aqui para lembrar, em Hebreus 4:12, está escrito assim, ó: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que uma espada afiada de 2 lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Palavra viva, tá? Então a tradução na Bíblia Viva é essa. Aí, o que nós estamos então entendendo? Que a palavra de Deus, ela vai além do que a gente imagina. Ela entra no mundo espiritual capaz de separar alma de espírito. A palavra de Deus não é só um conjunto de regras, né? Não são só os ensinamentos que a gente tem que pautar a nossa vida. Exatamente. Mas ela também tem essa função de ser uma arma. Que a gente tem que estar com ela pronta, que é afiada na nossa língua. Exatamente. Assim como a espada tem que estar afiada, nós temos que estar com a palavra de Deus afiada na ponta da língua. Porque quando o inimigo se levanta, meu irmão, e como eu disse, mesmo antes dele se levantar, a gente tem que estar em oração sempre. Com certeza. A gente costuma aqui, né, amor, a fazer orações constantes na nossa casa. O cristão sem oração fica fadado a cair em tentação. Não com certeza, não pode Começa a esfriar. Não pode parar, fé, né, de ter uma vida de oração. Não Mas pode. a gente costuma fazer o quê? A gente unge a nossa casa, a gente unge nossos filhos, a gente unge a nós, né? A gente tem o costume de andar pela nossa casa orando quando tudo tá bem ou quando tem luta, independente. Claro que quando tem lutas se levantam, nós oramos ainda mais. Ainda mais, exatamente. A gente intensifica. Mas quando tudo tá bem, quando a gente tá como é que fala? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando a gente tá na alegria, a gente também ora. A gente não deixa de orar. E a gente anda pela nossa casa abençoando tudo, né, amor? A gente tem o costume de abençoar tudo. Lutando com a palavra de Deus. Sempre com a palavra de Deus. Orações são pautadas na palavra de Deus. Ou seja, basicamente você já entrando nos lugares celestiais, exatamente, lutando contra as hostes espirituais. Não adianta. É isso que Paulo fala. Vá firme, ficai firmes, revista-se da armadura, levante a sua espada, afie ela e vá contra o inimigo. Exatamente. Talvez você ainda na sua casa está na dúvida. Talvez você está deixando de orar, está deixando de ler a Bíblia. Falar da palavra de Deus está incomodando você. Talvez você ainda não esteja maduro na palavra de Deus e está faltando mergulhar mais em Cristo e solicitar a Deus a sabedoria. O apóstolo Tiago diz lá no capítulo 1 que qualquer um pode pedir a sabedoria a Deus, que ele lhe dá. Deliberadamente, gratuitamente, para que você possa crescer na palavra de Deus e deixar de ser um menininho na palavra de Deus. Sim. Deixar de ser um filhinho para se tornar um filho de verdade que vai pegar a espada na mão, levantar contra os inimigos, que é os demônios, o diabo, as aflições, tentações do dia. Sim. Vai lá e batalha junto. Peleja. Vira lá aquele homem forte na palavra de Deus. Mulher, temente. guerreira. Tome uma decisão.
Tome uma decisão, minha irmã. Tome uma decisão, meu irmão. Tem que mergulhar em Cristo. Deus tem que ser a prioridade na tua vida, com a palavra de Deus. E é como um soldado romano, que é o exemplo que Paulo dá, né? Como um soldado romano, nós temos que ser soldados corajosos, soldados valentes, temos que ser soldados com autoridade. Então, na hora que você está orando, se você está expulsando um demônio, se você está repreendendo um mal na vida de alguém, no seu lar, em alguma coisa, enfim, você tem que falar com autoridade, você não pode ter medo. Porque a palavra de Deus, ela diz exatamente que sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o nome de Jesus, né, nos dá essa autoridade, o poder, o domínio sobre todas essas coisas. O inimigo está debaixo dos nossos pés. Entenda que quando você é um cristão de vida, de oração, que segue a Cristo, que quer ser como Cristo, né? Que a gente busca ser como Cristo. Quando você é uma pessoa que lê a palavra, que medita, você pode ter certeza que no mundo espiritual o inimigo ele olha para você e ele sabe quem você é. Ele sabe que com você ele não pode brincar, porque você está debaixo da justiça de Deus. Você está sob a proteção de Deus. Exatamente. Que você usa um nome que tudo que está no céu, na terra, embaixo da terra, tem que dobrar o joelho, não adianta. Isso é bíblico, isso é palavra, é promessa para nós. Na legalidade do Senhor, legalidade, né? É legalidade, exatamente. Legalidade sobre o inimigo. Exatamente. Sobre os problemas, né? Sim, da vida. Sim. É engraçado você falar de fé e força e coragem. Não é engraçado, na realidade é uma coisa necessária. Sim. O cristão, ele tem que ter fé, força e coragem. O problema é que muitos têm fé, mas não têm força nem coragem. Uns têm força, mas não têm coragem e também não têm fé. Uns têm coragem, não têm fé e não têm força. Olha só que interessante isso. E quando Deus está falando para cristão, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Fé, força e coragem tem que ser uma virtude para você poder pegar a minha espada e sair à guerra. Por isso que a gente, se você falou, né, dessa comparação que você fez, lá em Apocalipse, a gente vê nas cartas, né, às igrejas, Sim. Tem uma carta que diz o seguinte, Jesus fala, você está morno, você não está quente, antes tivesse frio, mas por estar morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Nossa, imagina? Então nós não podemos estar de maneira nenhuma nem frios e nem mornos. Pior ainda é morno, mas nem frio nem morno. A gente tem que estar fervendo na presença do Senhor. O Espírito Santo tem que estar transbordando em nós. Somos pessoas espirituais, então temos que andar em espírito. Exatamente. E andar em espírito é estar com os olhos espirituais muito abertos, estar realmente ali vivo, prestando atenção em tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E prontos, como eu disse, com a palavra afiada na boca, para batalhar falando versículos mesmo da Bíblia, Exato. Falando orações que a gente encontra aqui em Salmos, tem várias passagens de Provérbios e de outras partes da Bíblia que a gente tem que estar com aquilo muito guardado na nossa memória, né, Ben? Exatamente. Para usar na hora da oração. Uma coisa que você também tem que entender é que você é um ser espiritual morando num corpo carnal. E a prova de tudo é o versículo que eu acabei de ler aqui, que a palavra de Deus ela é a única que separa espírito de alma, mostrando que nós temos um espírito e uma alma. Nós estamos mostrando que você é um ser espiritual dentro de um corpo carnal. E que esse espírito com a palavra de Deus separa corpo e alma, então agora você desprende, e agora você consegue se conectar com Deus através do Espírito, porque Deus é Espírito, então ele vai falar ao seu Espírito, e o seu Espírito é quem vai comandar o seu corpo. Exatamente. Esse Espírito que vem falar com você, que é o Consolador, João 14:26, que é o Espírito Santo, essa voz interna que você sente aí dentro, é o Espírito Santo falando no seu Espírito, que ele quer que você saia das drogas, que ele quer que você saia do adultério, que ele quer que você saia da roubalheira, da desonestidade, dos vícios. Essa voz interna dizendo para você aí, não faça isso, porque você vai magoar alguém ou você está ferindo alguém.
tirando algo de alguém, pertence a alguém, essa voz aí é o Espírito Santo gritando: se converta aos meus caminhos e permita o seu Espírito comandar. Sim. Não a carne, não a alma, a carne, mas o Espírito tem que comandar a pessoa. Exatamente. Correto? Exatamente. Então, aí às vezes, é uma coisa tão simples, às vezes a pessoa cria uma rebeldia e aí começa a falar com palavrão, começa a ficar revoltado porque a vida dela não está indo para frente. Mas será que ela perseverou o suficiente com a espada na mão, revestiu o corpo com a armadura e foi para a batalha? Encarou decidido como um homem de Cristo, como um homem de Deus? Talvez tenha faltado alguma coisa. Sim, e tem as pequenas coisas, né, que nem você falou esses exemplos, mas tem também as mentiras, tem as fofocas, tem ficar falando mal dos outros, tem a inveja, querer o que é do outro, né? O Senhor nunca vai destruir, por exemplo, uma família, um casamento para te dar um homem que já é casado, uma mulher que já é casada, e às vezes você tá orando a Deus achando que é bênção de Deus. O Senhor, ele nunca vai abençoar quem tá na, como é que chama? Fornicação, que é um casal que ainda não é casado, mas está tendo vida de casado. Então, o Senhor, ele não vai ter, a legalidade não vai estar sobre você. Você vai orar, mas você está orando contra o que está na palavra de Deus. Então, às vezes não é um vício que você está tendo, às vezes não você não está roubando, não está matando, como o pessoal fala, né? Não está fazendo nada de errado. Gente, vai ali na palavra de Deus e vê lá todos quais são os... Como é que fala lá? Tem os frutos do Espírito e tem o da carne, as obras da carne. Exatamente. Então vai lá, examina. Por exemplo, eu não sabia. Glutonaria, por exemplo, né? Que é um pecado, você comer demais, né? Então são coisas que às vezes a gente está fazendo e a gente fala assim, mas isso não tem problema, porque isso não vai atingir ninguém. Eu não tô fazendo nada de mal para os outros, mas tem coisas que são pecados e você tem que parar. E é assim que a gente tem a legalidade de Deus na nossa vida. Do contrário, a gente está entregando a legalidade da nossa vida para Satanás. Isso é o que a gente que tem estudado assim a palavra de Deus, a gente tem visto. Que tem coisas grandes, que são pecados grandes, que são bem fáceis da gente perceber que aquilo é um erro. E tem coisas que são sutis, que às vezes a sociedade lá fora pratica, meus irmãos, mas que não é para pessoas que são cristãs praticarem. Existem coisas que o pessoal aí do mundo faz, mas que não condiz com a nossa nova realidade, a realidade que nós escolhemos de viver, de seguir a Cristo. Então a gente tem que deixar de praticar. Exatamente, Gálatas 5,19. Ora, as obras da natureza humana, ou seja, da carne, produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Por que a gente está falando dessa parte de pecado, meus irmãos? Tem um porquê. Porque não adianta a gente estar cometendo pecados, fazendo coisas erradas que vão contra a palavra de Deus e falar a palavra de Deus, orar, entendeu? Porque daí não vai resolver. Você tem que consertar a sua vida com o Senhor para que você tenha a legalidade do Senhor na tua vida e use a palavra de Deus e as suas orações sejam ouvidas pelo Senhor e a vitória se concretize na tua vida. Então você precisa se libertar dessas coisas erradas, você precisa se limpar se você por acaso está praticando algo que Deus abomina, algo que Deus condena, para que aí sim você possa usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que as coisas aconteçam quando você profetizar, quando você determinar, quando você falar com autoridade, usando o nome de Jesus Cristo, amém? Amém. O versículo 18, ele diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós temos que orar o tempo todo, como a gente já falou aqui.
e suplicando, né, ao Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vem e ele fala ao nosso coração, ele nos direciona, ele nos consola, né? Exato. É uma bênção isso, eu acho muito lindo. E por isso que a gente nunca tá sozinho, né? Porque o Espírito Santo tá sempre com a gente, Ele sempre. que vai direcionar, né? Isso ele é muito forte, Deus, muito lindo. Deus usa o Espírito Santo como ferramenta para direcionar você. Direcionar, exatamente, em tudo. E vigiando, né, com perseverança, vigiando, orando a Deus, suplicando a Deus para nos fortalecer, para nos dar forças, para que durante a batalha, que nem o William falou, numa batalha a gente não está ajoelhado, sentado, deitado, não, a gente está de pé, em posição, com postura, atento, prestando atenção em tudo, Exatamente. focado e saiba exatamente quem é o seu alvo. Como a gente disse no início, no primeiro vídeo, né, meu amor, que a gente falou sobre a luta espiritual. O seu alvo não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, a vizinha, o amigo, o chefe, não. O alvo seu numa luta espiritual é o diabo, Satanás, os demônios, as legiões. São eles que estão agindo na vida dessas pessoas, é isso que age, às vezes na tua vida, por isso que de repente tua vida não tá indo pra frente, por isso que as coisas não estão dando certo, é problema atrás de problema. Então, faça um exame da tua vida, se o problema estiver em você, né, amor? Exatamente. Assim como a gente passou por um momento nosso onde a gente teve que olhar pra nossa vida, ver tudo de errado que a gente fazia, tudo de errado que não estava em conformidade com a palavra de Deus, a gente teve que tomar uma decisão e fazer uma escolha e deixar de lado o pecado, deixar de lado as coisas que não agradavam ao Senhor, nos arrepender, se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem a gente, né, possa ter feito alguma coisa, e aí a gente se direciona para o Senhor e começa a seguir os passos de Jesus Cristo, que tá tudo aqui, ó. Tudo aquilo que a gente precisa tá na palavra de Deus. Tudo aquilo que a gente tem que pautar a nossa vida quando a gente toma essa decisão tá aqui, né, bem? Exato. E isso aqui será gerado dentro de você, ó. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto, que são amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Exatamente. Então, quando você se reveste toda a armadura de Deus com a espada na mão, pronto para lutar, você já estará produzindo isso aqui dentro de você. Amém. E é o que a Débora falou. Ajoelhado, prostrado, cabeça no chão, boca no pó, é só para Deus. Para o inimigo é sempre em pé, lutando em pé, em oração. Exatamente, firmes. Eu vou ler aqui um pedacinho do comentário do missionário R.R. Soares, desse estudo aqui, na Espada do Espírito, que diz o seguinte: somente a palavra de Deus é apta para cortar as intenções do maligno. Por isso, quando o diabo tentar você, faça como o nosso Jesus. Declare as Escrituras. Está lá em Mateus 4, 1 ao 11, né? Então, nós temos que orar, declarar as Escrituras como Jesus, né? Ele sempre falava, né? Está escrito. Exatamente, amém. E diz, né? E a lei diz e tal. E a gente tem que fazer a mesma coisa, porque o objetivo da gente seguir a palavra de Deus, na minha opinião, para mim, pelo menos, Débora, é que eu tentar ser sempre o mais próximo de Cristo. Eu quero estar sempre sendo o mais perto do que Jesus faria, do que Jesus diria, do que Jesus pensaria. Eu tenho feito essas escolhas, né? Tenho até uma figurinha que diz: eu escolho Cristo todo dia. E é isso que eu sinto na minha vida, eu quero passar isso para os nossos filhos. Exato. E eu oro para que na sua vida você também tome essa decisão. Nós não somos perfeitos. Se você olhar para o ser humano, todos vão ter falhas, vão ter defeitos, a gente erra, mas a gente tem que aprender que a gente tem a misericórdia de Deus sobre nós. Quando a gente comete um erro, né, sem premeditação,
de poder pedir perdão para Deus, Deus perdoa quando a gente pede de todo o coração. E quando a gente busca mudar, porque o Senhor sabe até disso. Exatamente. Então, se você está numa vida errada, meu irmão, minha irmã, se posicione, arrependa-se, crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Como tá lá em Marcos, né? Marcos 1,15. Marcos 1,15. Aí tá aí, ó, até o E rótulo siga o do canal. E siga Jesus. Foque em Jesus e vai. Ele é o alvo. Porque a vitória é certa. Exatamente, como a Débora falou aqui, então 1 Pedro 1,15-16, sede santos porque ele foi santo, porque Jesus é santo. Então, siga Jesus, tente ser mais santo possível. Perfeito nós não conseguiremos ser, pois somos falhos, mas Jesus foi santo e nós podemos seguir. A gente busca isso. Jesus Cristo veio para mostrar para nós que há como ter uma vida santa. Sim, exatamente. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados. Então é isso? Fechamos essa série abençoada. Glória Hoje a gente falou, acho que um pouco a mais, né, amor? Mas é final, necessário às vezes, né? Porque tem coisas que a gente tem que explicar, eu sinto isso no coração e o William também, porque condiz com a espada do Espírito, né? A palavra de Deus. Então, tem coisas aqui que hoje a gente explicou, porque eu creio que vai ser edificante para a tua vida, assim como tem sido na nossa, né, amor? Exatamente. E é isso que a gente deseja. Estudar aqui juntos, aprendermos todos juntos e sermos melhores a cada dia, né? Para a glória de Deus, porque tudo é por Ele e para Ele. Todas as coisas. Afia a espada, leva a sua espada lá no serralheiro, passa no esmeril afia aqui, ó. Afia a espada. Lê a palavra, serralheiro, estuda esmeril, a palavra. vai afiar a sua espada. É a Não Bíblia. Não tem outro jeito, a meu Bíblia. irmão. É aqui, ó. Inclusive, essa Bíblia aqui é muito boa, tá? BKJ, que é a King James. King essa James, aqui é do nosso 1611. Muito boa, viu? É uma benção mesmo. Conselho. Então, esse aqui é o serralheiro e o esmeril. Vem afiar sua espada nela. Assim como essa Bíblia, né, que a gente fez o estudo hoje. Não sei se dá pra mexer aqui, que colocou aqui, ó. Vai fazer um barulhinho, mas... Essa Bíblia aqui, ó, é uma bênção. A Bíblia Sagrada, com 1880 comentários do missionário R.R. Soares. Exatamente. Né? Nossa, uma bênção. É uma bênção. E é da linguagem João Ferreira de Almeida, revista corrigida. A gente tá acostumado ótimo. com essa linguagem, que a nossa Bíblia, né, que a gente vai no culto já mas tem várias, se né? tem alguma tradução que eu posso aconselhar vocês a terem, é João Ferreira de Almeida, revista corrigida, ou a NVI, que é a nova versão internacional. Internacional, Amém? Exato. Que são... O restante é só para você ter uma noção e uns estudos a mais. Porque tem várias Bíblias e é bom a gente ter também essas outras Bíblias, até em aplicativo no celular, né? Sim, com certeza. A gente mesmo aqui tem várias no nosso celular, que são com linguagens mais atuais, né, e tal. Mas são bênçãos, tá bom? Glória a Deus. Então, Deus abençoe grandemente tua casa, tua família, tua vida. Se você gostou, você deixa o joinha. Amém? Compartilhe o vídeo e que Deus abençoe você em nome de Jesus e até o próximo, né? Agora até o próximo propósito. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau.